Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da Confraria Literária. Este é o nosso primeiro Happy Confra, o primeiro Happy Hour da Confraria Literária. Nós estamos aqui entre amigos para falar à vontade do que a gente quiser, do que der na nossa cabeça. Estou aqui com o Edson. Olá. A Carla. Vamos lá, meus amigos, vocês se apresentam, por favor. Eu sou o Douglas. Cláudia. Ivan. Isso. E aí, a gente já dá início aqui ao nosso bate-papo. Olha a responsabilidade, hein? Primeiro programa desse tipo da confraria, né? E o programa surgiu, né, num bate-papo da gente, assim, bem por acaso, no encontro que a gente teve, e no qual vocês começaram a discutir personagens de livros, né? Personagens da literatura que marcaram vocês. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Por exemplo, o Edinho aqui, que odeia Capitu. Né, Edinho? Nós achamos isso um pouco estranho. Eu queria entender por que você não gosta de Capitu. Cara, porque é o seguinte, a Capitu, ela foi uma pessoa muito... que a gente está aí no podcast, não pode falar algumas coisas, né? Mas foi uma pessoa muito ruim. Ruim? Entendeu? Teu amigo, Bentinho. Meu amigo Bentinho. Cara, ela brincou com o sentimento dele, cara. Essa é a minha leitura. O cara vai pro seminário, ele quer ser padre, e ela que brincou com o sentimento Brincou dele. porque é o seguinte, cara, o que acontece? Ele não quer ser padre, não. Ela... Quem quer é a mãe dele. Exatamente. Ele não quer. E aí? Mas ele gosta do Escobar, né? Tem esse drama. Então, mas eu acho que a Capitu teria uma grande missão de fazer o Bentinho ficar com ela, cara. Mas ela que não foi... a promessa da mãe dela, gente, eu fiquei pensando, porque assim, eu fiz uma promessa, vocês sabem. Verdade. Isso. Podcast. O podcast que eu fiz é a maldita promessa. Que vai que alguém me ouve. Né? Aí eu fiquei pensando numa forma de desfazer a promessa e não achei. É que não tem. Não tem. E se você pensar, a gente está falando de um romance do século XIX, a promessa do santo, o menino ia morrer. A gravidez foi difícil. Né? Ele é filho único. Né? Para vingar aquilo, ela faz o quê? Ela promete o filho para Deus, né? Para o seminário. Ele se vingar, ele vai ser padre. Ele está dando para a igreja. São instituições muito poderosas. Eu imagino que quebrar uma promessa nos dias de hoje, você promete outra coisa. Né? Dá outra coisa. É diferente de quebrar uma promessa do século XIX. Então isso é muito forte. Né? Então, mas eu não quero polemizar, não, mas a promessa foi de quem? Da mãe. Foi da mãe, foi do Bentinho? Não, eu não tô querendo polemizar, é isso que eu tô querendo mas jogar assim, eu falei, pô... Né? Se a pessoa não cumpre a promessa... mas, cara, foi minha mãe que prometeu, cara, não quero saber disso não, pô. Aí ele fala, todo mundo vai morrer um dia, tanto Ele tá honrando a mãe, né? Vocês não viram que isso é uma tradição, né? A quebra de promessa, onde você não dá para a divindade aquilo que você prometeu. Sim. Como chama? Toma em dobro. O rei de Quereta, a história do Minotauro, por exemplo. Na verdade, ele promete o touro melhor dele. Né? E ele coloca de lado e fala, não, vou como chama que tocava tudo, virava ouro, gente? Comidas. Eu falo, não, vou dar esse meia boca aqui. Esse touro, os Zeus não vai perceber, né? Eles enganam Zeus, basicamente. Isso, desgraçado. Então você vai ver a promessa. Mas a mulher dele também não prestava, né? Não, depende de quais são os valores, critérios, né? Que Mas, gente, vamos por discutir. que isso? De sempre as mulheres não prestarem. Não, as mulheres é a solução do país, mas ela do gostava mundo. demais do touro, né? Não, mas gente. veja, não, sim. Mas e daí que ela gostava do touro? Olha só. É o gosto dela. Ou seja, ela era uma vaca, é isso que vocês estão querendo dizer pra mim? Eu gostaria de ser. Não é isso. Ó. A ideia ali Eu me empolguei, esqueci, cara. é que tinha uma promessa pro pai dos deuses dos homens, que é Zeus, ele não cumpriu. E o não cumprimento da promessa levou ele a ter um filho meio homem, meio touro. E ser condenado num labirinto e tudo mais, essas histórias. Então, só para falar, pegar o gancho da promessa, ela tem uma tradição de quebra de promessas, e aí na cultura judaica, na cultura cristã, na cultura muçulmana, a promessa é um negócio, é a tua palavra. Você é a tua palavra, você entende? Sim. E ela está nesse dilema. Agora, o menino não tem vocação. O trabalho mesmo da engenharia diabólica ali, discursiva, é o José Dias, o agregado da casa, para convencer a mãe a liberar da promessa. Porque tem essa possibilidade, né? Agora, o fato de condenar a Capitu, é precisa considerar as questões dela ali, né? Sim. Lógico, né?
Precisa considerar as questões dela. Porque é sempre, é aquilo que você falou, é sempre a mulher que no final das contas acaba pagando o pato, né? Enfim, tava lendo um livro sobre a questão do útero da mulher sendo usado para a questão do machismo. É um negócio meio estranho. Nossa, é um negócio agora... louco. Como é que é? Minotauro. Mas, Vamos lá. Por isso que... Por isso. Não tem uma regra, cara. Aqui só tem água. Exatamente. Não sei, agora já me dá a dúvida. Não, Vodka. então depois eu passo para vocês. Mas estava justamente sobre essa questão do que é colocado sempre em cima da mulher, né? Que a mulher precisa gerar os filhos para a sociedade. Quem gera é a gente. Quem engravida é a gente. Quem vai fazer o parto é a gente. Quem tem o corpo modificado é a gente. Aí você vem e fala mal da Capitu. Não falo mal da Capitu, só sei que ela deveria ter feito melhor. Mas, ó, deixa eu te falar uma coisa. Como a gente tá falando de mulher, eu sou fã número 1 das mulheres, cara. Entendeu? Menos a Capitu. Menos a Capitu. Não tô brincando. Mas na realidade é o seguinte, se você for ver, a mulher ela tem um papel fundamental em tudo que é história. É diferente do que a gente fala, que vocês falam que a gente coloca toda a culpa na mulher. Desde a primeira, né? Quem Desde que... Eva, né? Exatamente. E quem que levou pro paraíso o Dante? Meu Deus. Pro paraíso ou pro inferno? Pro paraíso. Não, pros Quem três buscou do... lugares. Ele quem- tá buscando ela. Sim, não, mas então, perfeito. Mas quem que resgatou do purgatório para o paraíso? O quê? Quem? Quem que foi que pegou Dante? Não foi a Beatriz? Não. Não, a Beatriz é motivo. Não, ele quem que percorreu foi? Tudo aquilo. Não. Mas continua. Não, Você então, perguntou, mas- Você perguntou, não foi, não foi. Então, mas qual que é o que eu tô querendo dizer assim? O que eu tô querendo de A divina, desquebrar- tudo aquilo foi foi feito feito pra pra ela. ela, Não é que perfeito. ela tirou ele, mas o poema, Sim, a obra foi feita, foi feito para ela. Mas onde que eu tô querendo falar? Eu tô querendo dizer assim, quebrar o que ela disse de que os homens colocam sempre as mulheres em situações, sendo que nós estamos sempre Não, e assim- atrás, né, E do assim, divino. Quem que é o divino? É a mulher. e a gente tá Para o falando homem. aqui, É sério. Mas tem sério. que uma coisa ficar clara, que não é... Quando a gente coloca assim os homens, as mulheres, parece que a gente está sempre em conflito, não é isso? Né? A gente sabe hoje, principalmente hoje, que tem uma série de pessoas que são esclarecidas, que não são como eram antes, mas isso já é uma coisa que vem de geração em geração, isso é uma coisa meio que está incutido. Nessa questão de como os homens são vistos, como as mulheres são vistas. Mas aqui a gente não vai fazer uma guerra dos sexos, né? Vocês pensam isso, vocês pensam aquilo. Não, acho que não. Esse é meu ponto só. Viu que coisa interessante, né? A gente falou de Capitu, falamos de Beatriz, falamos de Dante, Minotauro. Minotauro e ainda falamos do cara do ouro lá, que eu esqueci o nome. Midas. Do Midas. do cara do Foi Urias. Tá, ó. o muito Sidan, né? Que toca, vira Qual o contrário? Vamos? Midas. Midas. Então, tu pega o Sidan é Sidan. ao contrário. Ah, Toca e tá. vira Quem é esse É. cara? É o Sidan que se dane. Esse é um trocadilho. O Sidan é o seguinte, ó. Tocou Sidan que se dane. É o que a gente mais conhece. Né? Na verdade, a gente Caiu alguma começou, coisa. a gente foi caminhando por essa ideia dos personagens ou com os quais a gente se identifica, Sim. seja porque a gente gosta deles ou porque a gente os condena, né? E no fundo, eu acho, a gente estava discutindo isso um pouco antes, Aham. né? Existe na verdade, nenhum personagem é um personagem autônomo. O personagem é a leitura que você faz dele. Sim. E daí, eu imagino que você goste ou não goste, porque ele fale coisas diretas para você. Então, existe uma leitura ali, inconsciente. Esse daqui é isso e aquilo. Você pode adorar. A gente não teve outro dia que a gente estava falando do Poderoso Chefão, né, que a gente tem admiração pelo Michael Corleone. Ele é um bandido, né, cara? Uma família inteira de assassinos. Todo Sim. mundo. Eles são Sim. sonegadores de impostos, eles corrompem. Tudo que a gente detesta, se a gente pensar hoje a sociedade brasileira, né? Eles corrompem juízes, eles subornam capitães de polícia, toda essa a estrutura A social, igreja, né? igreja. E não, eles fazem tudo em uso próprio, né? O que fazem as famílias da classe dominante, em vários, não só no Brasil, mas no geral da sociedade, ao propor esse esquema corrupto que faz com que o país trabalhe segundo os interesses deles. Uhum. E, no entanto, como é possível? Ele faz parte de tudo isso. E faz lavagem de dinheiro, casa de prostituição e jogos e tudo mais, até chegar no Poderoso Chefão 13, quando ele se envolve com a imobiliária, com o patrimônio da igreja e tudo mais. E ele faz tudo isso mandando matar
todos aqueles que estão no meio do caminho, com aquela frase famosa, né? Não é nada pessoal, Não é são nada negócios. pessoal, são negócios. E no Exato. fundo, a gente fica comovido com a história dele, a gente quer que ele... E não há pessoa Mas que a assista o jornada do filme herói, né? O que não herói queira que ele É. mate todo mundo. Mas, então, Enfim, agora, essa é a gente torcia pra cowboy também, né? né? Então, exatamente. Assim, porque a gente tem essa construção, né? Porque a gente projeta, né? A gente projeta no personagem, a gente dá vida pro personagem Sim. com as nossas próprias necessidades, né? É. Por isso que o personagem, ele tem uma autonomia até certo ponto, né? Mas a leitura que você faz dele. Uhum. E a gente e é um pouco assustador, não sei o que vocês pensam. Você olhar aquele personagem e você descobrir que está falando de você. Uhum. Entende? Que canalha, não, que canalha é você. Que tá trazendo as suas sombras e a sua luz. Eu tô pensando aqui, ó. Vamos lá, o Ponto da Capitu. Capitu. Vamos lá, Você Capitu. consegue explicar pra gente É. o que ela Sim, teria que ter É. feito diferente? Como a releitura. Vamos lá, reescrita, não releitura. Não sei, eu não sei se é porque o meu conceito, quando eu li Dom Casmurro, eu estava numa fase em que eu falava assim, pô, cara, eu não me conformo que a mãe faz uma promessa, o outro Por favor, tenta faça uma quebrar, análise do caso dele. a Capitu, por favor, viu, por favor, a Capitu que dizia, né, que gostaria de estar junto com Bentinho, deixar um potencial amor ir por água abaixo sem se esforçar como deveria se esforçar. Eu achei, na realidade, que ela deveria ter feito mais, entendeu? Que, obviamente, que essa questão religiosa da mãe dele pesou bastante, mas eu acho que ela deveria ter feito mais. Essa foi a minha visão. Tem na insistido? época. Sim, Eu te faria uma pergunta. faça. Você também acha que sua mãe deveria ter feito mais por você? Porque ele tá falando da projeção, né? Aham. Como a gente se projeta nos personagens Cara, e leva os nossos próprios conteúdos internos lá nos personagens. peraí, era um podcast? Era confraria? Era um happy hour? É um happy hour. Tá bom, mas vamos embora, vamos voltar lá. Ela foi só Exatamente. Não, cara, na realidade é o seguinte, coitada da minha mãe ela não fez quase nada, entendeu? É de você leu, né? Não tem isso. Pode ser, entendeu? Sabe o que é curioso? Ah, É que assim, né? E acho importante falar disso, o quanto que a Capitu nos move e nos demove para comentar as coisas. Quantos personagens femininos nós temos assim? Isso já não é uma questão própria do Machado para mostrar que as histórias narrativas são olhares masculinos da história, né? E aí eu não quero trazer nenhuma polêmica. Agora, a Capitu é um personagem forte. De quantas personagens cujo protagonista é um homem, né? A história dele, uhum. a gente pode falar isso. Ele é uma contraposição, né? Eu acho que ele também está antenado e querendo dialogar com a sociedade do seu tempo, né? É uma sociedade de faz classe, sentido. uma sociedade escravocrata, está ali no meio do império, seja lá o que for, o que tenha sido o Império Brasileiro, Uhum, né? Porque não tem outras nações que o Brasil imperasse, enfim. Mas é um império tropical, né? Escravocrata, profundamente desigual. O que é o Rio de Janeiro? O que é o Brasil? Lá no século XIX, né? Que ao mesmo tempo é o século que forjou tudo que a gente tem hoje. A bandeira nasceu no século XIX, o hino no século XIX, a escravatura, a abolição da escravatura no século XIX, a proclamação da República no século XIX. Então, tudo isso está acontecendo lá na cultura. Canudos. Né? Tudo vai Tem muita acontecer. Vai porcaria. acontecer com o Floriano Guerra do Peixoto. Paraguai. Né? Então, forjou o nosso país. Então, talvez a Capitu representasse uma voz de autonomia, porque tem uma diferença brutal de classes, ainda que eles sejam vizinhos, né? O Bentinho ele é um herdeiro, né? A mãe tem casa, o pai já morreu, né? A gente não sabe muito bem o que é o pai, conhece uma outra coisa. Então, com a mãe e com o tio que é padre e aquele agregado José Dias. Agora, ninguém ali faz nada, né? Porque eles vivem das propriedades que o pai deixou, né? A Capitu não, o pai trabalha, a mãe trabalha, né? Ela tem uma condição financeira que muito inferior à dele, e que, claro, acho que também isso, né? O Bentinho constrói na nossa cabeça que ela é uma interesseira, né? O fato é que ela é uma moça esperta, inteligente e muito bonita, né? Ela tem 3 qualidades que a habilitam até voz própria, diferente das mulheres submissas. Você não vou falar de nenhuma outra mulher nisso, né? Mas aí a gente tem que perguntar o que cada personagem, onde ele atinge a gente e deixa a gente numa posição desconfortável ou confortável. Porque alguns personagens podem deixar a gente num lugar confortável e não provoca nenhum incômodo. Eu acho que o que a Capitu causa em você, eu acho É o que isso que é incômodo do interessante. interesse. Pode né? ser. Juntando o que o Ivan está falando. Pode ser.
o que ela Psiquicamente representa para falando, você, né? Psicamente falando, pode ser isso, né? que te Talvez, incomoda, talvez, né? talvez você matou a charada, né? Caramba, foi de 54 anos. Tem que chegar a isso, meu. Porque o que acontece? Talvez eu acho que seja exatamente isso. A minha irritabilidade em relação a ela é talvez o que o Bentinho construiu de achar que ela fosse uma menina interesseira de fato, né? E que estaria tentando fazer alguma coisa para aproximar dele só por questões econômicas e não por questões amorosas, entendeu? Mas aí Talvez a gente tenha faz sido isso. alianças com alguns personagens. Mas eu não Por queria fazer aliança com ela, não. identificação, né? Por acolhimento, porque alguns personagens também acolhem a gente, porque a gente vai se identificar com o personagem e a gente já não se sente mais tão sozinho com as nossas próprias inquietações, né? Uhum. Pô, tô gostando, hein, cara. Vou economizar 400 pau de terapia. 600. Essa tá barata. Vai passar a conta. O Dom já preparei. Por isso que você demorou 54 anos. 2 minutos. Já Mata a pau. resolveu. Eles são esses lugares de estrutura, né? Um personagem, claro, você falou da aliança, é uma palavra muito importante, eu acho, porque esses grandes romances, ao articular histórias, eles estão articulando a sociedade. Olha como a sociedade se distribui. E aí, no meio dessa história, onde está você? Você entende? Você pega outro romance complexo do Machado, com Memórias Póstumas, né? Tem cenas assim que são... não tem... Assim, nenhum livro de um sociólogo, de um historiador, é suficiente, consegue ser tão mais eficiente do que ele. Eles estão lá, eles iam muito em bailes, né? Essa sociedade do século XIX. Aí, de repente, eles saem, eles estão lá no jardim para fumar os charutos, né? São aqueles homens de casaca, de cartola e tal. E eles, numa conversa trivial entre os dois, não, porque amanhã tem um carregamento de escravos ali, vou lá olhar, não, olha bem os dentes, não sei o quê. Essa conversa parece uma retirada boba, mas não é, cara. É como uma classe dominante. Qual é a diversão dela, cara? É profundamente desumanizada, né? Eles vão escolher escravos que chegaram ali no porto e tal. Enfim, então esse comportamento, onde você está? Você está no baile? Você está dançando? Você é o cara que está lá tomando todas? Teu negócio é o amor? Você está cantando uma moça, um moço? Você é um escravocrata? Você é Capitu? Você quem é? Você é o Brás Cubas? Você é quem? Mas é o tempo todo, quem é você, quem sou eu? Quem é você, quem sou eu, né? Porque os personagens eles têm essa dimensão. Esses grandes romances, né? Eles constroem a sociedade e dá de presente. O que é, literalmente, para mim, né? O que é o Brasil, toma. E é engraçado que a gente não tem ideia do que o autor, os autores, no caso, eles não têm, eles querem escrever, eles escrevem uma história. E cada vez que alguém lê e debate, são opiniões tão diferentes, são pontos de vista tão diferentes, que é isso que é a riqueza da leitura, de você entender, por exemplo, uma raiva da Capitu, você entender, você se identificar com outro personagem, você viver a história dele, você você viver aquilo trazer para você um sentimento de coesão. De você estar ali, de você falar assim, nossa, eu sou... me lembra eu gosto muito do Morro dos Ventos Uivantes, né? É o meu livro preferido. E a história por que será? Não, vamos lá, mas assim, a história, enfim, mas a história do Heathcliff e da Cat, ele é um personagem no livro que ele tem uma vingança, ele é movido pela vingança o livro inteiro. E tem uma das, e assim, li o livro, vi o filme, comprei o filme, fantástico, a versão, acho que da década de 90. E tem uma hora que a Cat, ela é apaixonada, ela gosta dele, mas ela não pode. Ele é inferior, ele tem uma classe inferior da dela. Ele chegou como, basicamente, o irmão de criação, mas para ser o empregado. Né? O pai morre, o irmão dela faz da vida dele o inferno, enfim. E ela tá com a cozinheira, a governanta, conversando, e ela fala que ela não pode se casar com ele. Ela sente toda a dor. E ela fala, eu sou o Heathcliff. E ele ouve. E é nessa hora que ele vai embora, ele some, desaparece, ela vai desesperada atrás dele, e ele passa anos que não aparece. Quando ele aparece riquíssimo, assim, senhor de si. E aí começa toda a trama. E ela, quando volta, ela já está casada, mas enfim.
e ela morre, né? Até assim, o filme, o livro, ele tem duas partes, a Cat e a filha da Cat, que depois ele pega, não para ele, né? Mas ele vai torturar essa menina Para se vingar. Para se vingar. E quando a Cat morre, ele não pode entrar para vê-la no velório, porque ela está ainda na casa do desafeto dele. Ele vai à noite, encontra, ele olha, ele abraça, ela é enterrada, ele vai e desenterra ela. Ele desenterra porque ele precisava, ele falava, por que você me deixou aqui? Você tem que me levar junto. Então, assim, aquela coisa assim, visceral. E uma cena no filme, que eu lembro bastante, é uma cena onde eles saem, vão para um campo maravilhoso, tudo, eles estão nesse campo maravilhoso. Isso é uma coisa que me acompanha. Eles estão nesse campo maravilhoso, eles estão abraçados, e ela olha um céu azul. Ela, nossa, como o dia tá lindo. Aí ele fala assim, não, tempestades vêm por aí. Quando olha atrás dele, tá sabe assim, o mundo vai cair. É fantástico. Nossa, é fantástico, assim, para mim é a força de um romance que foi escrito, sei lá... A Emily Brontë é século XIX, acho que também, né? Eu não sei se é 19 ou 18, enfim. Mas tem um suspense, tem a coisa do fantasma, tem a coisa do humor. Então, tem uma coisa de criança, assim, quando você vê o vento, vai chover, você tá ali, a janela daqui a pouco faz aqueles uivos, né? Você fala assim, eu morro dos ventos. Porque é isso, né? O Morro dos Ventos Uivantes, essa, me parece, né, uma simbologia, um código poético de uma força da natureza, algo irracional, fantasmagórico, como parte da nossa vida, né? Exato. Nós somos esses seres biológicos também, esses morros, nós somos esse barulho, esse mistério, uma irracionalidade. A vida é uma irracionalidade. Os amores são isso, né? Sim. E comparados, bem ou mal comparados, nós também fazemos parte desse espetáculo todo que a natureza... Nós somos personagens desse teatro muito maior, né? Dessa natureza que nos engole, dessa terra que nos engole, nos devora, né? E isso é uma coisa legal de ler quando você tem a parte geográfica do livro, quando ele te descreve que não é só uma questão das pessoas que estão envolvidas, mas a questão da natureza, como no Pacto das Águas. Que ele descreve toda a paisagem da Índia, dos campos, dos rios, das águas. Então, você não é só você, porque a gente está aqui, a gente vai passar. Claro. A água está ali, não, a água passou, mas ela vai continuar, a árvore vai continuar, a gente está aqui de passagem. Permanece. Então, assim, a gente está envolvido nessa questão da natureza também, né? Então, a questão geográfica, ela é muito forte. Você tem romances como O Coração das Trevas, do Joseph Conrad, né? Que é a ideia mesmo do Apocalipse Sinal, né? Também, que gerou o Apocalipse Sinal. Mas o Conrad, você vai, aquelas primeiras... aquelas 50, 70 páginas, mas depois ele vai desenvolvendo isso, nós não temos como ser diferente daquilo que nós somos. Ainda que a gente seja criador, produtor de belezas e coisas lindas, nós somos aqueles que fazem as guerras. Aqueles que, por motivos simples, a gente mata alguém, cara. Sabe? Pagar uma dívida ou um ciúme. Imagina os crimes passionais que a gente tem. Então, a gente não é muito diferente. Parece que nós somos produto dessa terra, dessas trevas. Claro que ele vai descrever o Congo, as florestas, mas essa natureza, onde quer que a gente esteja, por mais que a gente crie a dimensão do paraíso, da paz e tudo mais, nós somos essa violência ambulante. Não, mas ele abdica disso, né? Ele tenta, né? Quer dizer, cria uma sociedade e o exército vai buscar ele para matá-lo, né? Sim. Então, mesmo fugindo da própria violência dele e tal, ele cria uma outra sociedade, mas mesmo assim vão buscar ele no coração lá da escuridão e matam ele, né? E qual que é a última frase? Horror. Que é um dos poemas... Tudo é horror. Né? Que tem um poema de um outro cara que chama T.S. Eliot, que também fala do Hollow Man, né? O homem oco, né? Que é essa coisa do horror, do vazio. O horror. O homem é um horror. Claro, parece que a gente chegou... a gente pode ir um pouquinho pro lado bonito da mas coisa. então... Vamos botar uma coisinha que eu acho da Capitu, assim, Ele só quer falar da Capitu. Não, eu acho... a minha visão é outra. Você gosta da Capitu? Mas eu acho que o Machado colocou o gênero feminino ali.
nela mora todas as nossas fraquezas como homem. Sim, Né? verdade. Você já pegar uma cigana oblíqua, de olhos oblíquos e dissimulados, você já fala, oi? É a Capitu. E a partir daí, a coisa da traição, se é com o teu amigo, se não... E eu acho que, sem querer, não foi, é muito moderna para a mulher de hoje. Claro que sim. É verdade. Pra Ela cabeça, tinha um né? empoderamento que eu acho que a mulher descobriu hoje. No século XIX não tinha. Uhum. Como você falou, Tem razão. não tinha nada. Agora, eu acho que ali, por isso que todo mundo tem uma opinião. Eu nunca vi uma mulher falar mal da Capitu. Uhum. Se vocês quebrarem essa... Não, Eu não vou quebrar. Você já viu? Não, isso é novo. Na verdade, acho que é Ellen, eu esqueci o sobrenome dela, uma crítica dos Estados Unidos, nos anos 50, ela, a primeira a aventar a possibilidade de... Porque até então, o Bentinho era o discurso autorizado, Uhum. né? De fato, houve traição, Então, canalhas, Por isso que ele é tão gênio, né? o Machado. É Mas brilhante. como Agora- você disse, era o discurso autorizado. Exatamente. Mas a gente está falando disso É, 150 olha- anos olha depois. quanto Foi tempo. uma- 200 anos Pois depois. é. Foi uma crítica nos Estados Unidos que levantou a hipótese, gente, porque o Machado, no Canadá, nos Estados Unidos, ele tem uma leitura assim, muito importante hoje, né? E ela levantou essa hipótese, olha, a Capitu, ela está ali como o Bentinho, na verdade, é um discurso autoritário, né? Ele construiu uma narração em que ele condena tudo aquilo que não lhe é favorável. A gente precisa ler, precisa entender essa construção complexa do Machado de Assis, né? E entender que a coisa está do outro lado. Então ela começa a levantar essas hipóteses. A partir de então, levanta-se uma série de estudos, né? Que vão no trânsito, no caminho dessa... Ellen, eu esqueci o sobrenome dela. Enfim, dá uma pessoa boa, ela vai pessoa ler. dá um negócio que esse nome. Não é aqui, Não, não, isso, é que- não, isso é importante. Péssimo. Isso é importante porque a gente mudou radicalmente a visão que se tinha. Radicalmente, né? A visão desse romance. E não é um romance qualquer. Uhum. É um romance que explica ou procura construir uma narrativa das relações do nosso país e nos dá o nosso país por conta disso. Na sua dimensão social, política, econômica, né? O que são essas famílias, o que são essas pessoas, o que é o desejo, né? Não é à toa que o ciúme, as pulsões humanas estão ali. Não é à toa que no meio do romance você tem o Shakespeare ali no meio, o Otelo. Então, Isso eu é ia uma falar. coisa incrível, cara. Mas o que é engraçado é que assim, a gente lê essas coisas e Otelo é isso, né? Otelo é o ciúme, o Otelo é o que ele pensa. Não é o que acontece, é o que ele pensa, é o que ele coloca na cabeça dele. E é engraçado que a gente lê isso assim como se fosse uma coisa distante, né? Como se, não, a gente fala hoje não. Como se a gente não tivesse ciúme. Exatamente. Como se você, quando sentisse isso, você respirasse e falasse assim, não, eu não posso. Não é Ninguém com ciúme. ciúmes pensa isso. Não. 3 dias depois, talvez. E olha Mas lá, na hein, hora cara. você não respira. No momento, né? Sim, Não, Não não. no momento. a raiva, a vingança. Alguém aqui vai ser capaz de falar assim, eu fiz isso por vingança? Eu fiz isso, Depois eu que fiz você isso, vence, assim. sim. É. Quando seu opositor está morto, morto, com a você minha não vai faca falar, na coisa, ah, eu fiz isso por vingança. ué. Aí, Mas Não, mas- todos esses personagens, eles trazem esse inconsciente coletivo, né? Então, por isso que a gente continua falando deles. E são personagens que marcam todos nós, né? É. Porque todos esses personagens estão dentro da gente E mesmo, trazem, né? e trazem coisas que encontram aderência, né? É. Que encontram Ressoam. aderência com assim. Ressoam, exatamente, ressoa, porque nós continuamos seres humanos, por mais que a gente... Não, eu sou espiritualizada, eu tô aqui. A hora que aperta pisou um carro, você Não. falou uma coisa diferente, eu olhei pra você. É aqui, o negócio não Não, tá eu aqui, tá não. aqui. o Shakespeare mesmo falou, não há respira, filosofia né? que dure uma dor de dente. Olha a dor de dente aí. Uma Olha a filósofa dor de despegada. dente. Então, A dor, a gente é um outro ser na dor. É. Né? A dor deixa a gente fera. Sim. Aí vem o lado Sim. do coração das trevas. É. Né? Então Mas é transitar entre a Deixa eu sombra e a fazer uma luz, pergunta. a sombra e a luz, que A vai dor. dando pra gente uma permissão de existir também, né? Porque esses personagens todos permitem a gente falar da gente mesmo, Sim. através do personagem, né? Sim. Acho que isso que é fantástico, Isso é né? fantástico mesmo. E é pena quem não aproveita para fazer isso, porque tem gente, não sei, Vocês né? estão que se só vê dando as coisas. conta do quanto se perde quem não lê? Pois é, Verdade. com certeza. Da coisa Mas- profunda, cara. Quanto eu- se perde em vários sentidos, em Né? vários aspectos. mas você ia falar? Não, pode falar.
Eu acho que não é só literatura, né? É que a literatura... Não, a gente está falando de literatura Sim, aqui, eu sim. sei, mas eu Não, acho que você pode se emocionar com o Pato Donald, né? Claro que Não, eu acho que você tem o dever. Literatura Mas sentido o de Pato criação, Donald né? também é um Sim. material De criação. literário. É. Porque Né? senão você Acho vai. que mesmo num veículo audiovisual ou escrito, são vários personagens que são apresentados diante da gente que pode favorecer. Com seus Né? A estereótipos. biblioterapia, né, que é algo que eu trabalho muito, ela dá essa oportunidade, Adoro esse né? nome, gente, biblioterapia. Biblioterapia, ai, que lindo. inventivo. Porque através de qualquer material literário, é um disparador Claro. para uma conversa. É um poema, é um filme, é uma peça de teatro que vai fazer você disparar emoções nessa projeção, né? Aham. Uhum. Do que é seu, do que é do outro, né? Excelente. O que é individual, o que é coletivo, Sim. né? Acho que isso é bem Porque a bacana. literatura no Brasil foi muito cruel. Né? Começa na escola, como obrigação. Isso. É mal colocado. Mal né, colocado. E por mais que hoje os clássicos são clássicos para mim. Eu tenho dificuldade com literatura. Moderno. Mas você colocar para uma criança de 15 Não, anos. mas esse é o problema. Então, eu sou Então, essa aquilo criança eu de só 15 fui anos. gostar de ler depois da escola. Eu não lia nenhum A livro da escola escola. era para Porque você eu não- ler, fazer a prova e sofrer. Não, para você É, chegar para isso- alguém... É muito importante. Né? Tem que grifar. E eu acho que em outros países é diferente, você já tem uma história, e também não adianta comparar. Não, e- Mas assim, eu acho que deveria tirar esse mito da literatura, de ser uma coisa difícil, que hoje as pessoas só querem saber de 10 segundos. Eu acho que não, tá lá, é fundamental, é a mãe de qualquer coisa, você tem que aprender a ler. Mas Pra qualquer como é que era feito isso na nossa época? Dá um livro, você vai ler e vai fazer a prova. Se fosse feito uma Hoje mudou discussão- muito, né? Não, Eu não então, tô- eu estou dizendo na minha época. Sim, eu não na li, minha, sim. Eu não li nenhum livro. Da Machado, não li. Não lia porque eu já tinha aquela Asco, coisa... né? Asco e aquele negócio. Traumatiza a depois, a leitura é difícil. Uma Você rejeição, mal acaba virando uma... consegue. É. Você mal consegue entender o que você escreve. A alfabetização não é só você aprender a colocar letrinha e fazer o beabá. Você precisa entender, você precisa interpretar o texto. Aí você tem um texto que é de difícil interpretação. A gente leu alguns livros... recentes onde a escrita não é essa escrita linear, é essa escrita que não começa com o sujeito predicado, né? Assim, ela não sai nessa construção. E aí você já fala, peraí, já não estou entendendo. Ó, você pega uma adolescente, 12 até 16 anos, você fala, vai ter que ler isso? Você não lê. E além de tudo, depois tinha uma prova. E a prova era uma prova individual. Mas Você mas precisa é ler. Não Era a é que não- imposição, né? O que O mata é melhor isso. prato do mundo Não era um se te, desenvolvimento. se te impôs. Você tem que comer esse caviar, esse bife à exatamente. milanesa agora, senão você, Olha, você vai odiar bife à Exato. milanesa. Isso que ele falou da crueldade, só para vocês terem uma ideia, né? No ensino médio, primeiro, segundo, terceiro ano, vejo, assim por cima, vejo o programa no campo da literatura que é consagrado ao primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio. É um programa cronológico, né? Você pode acrescentar ou tirar e tudo mais. Mas veja, começa com o século XII, XIII, tem a Cantiga da Ribeirinha, que é dada como a primeira manifestação, o primeiro texto em língua portuguesa que a gente tem notícia, é essa Cantiga da Ribeirinha, do Dom Dinis, né? Então eles começam com essas cantigas medievais, né? Agora, eu estou numa sala de meninas e meninos de 14, 15 anos. Né? Uhum. Pensem o que eu tenho que trazer do universo medieval, porque eu preciso trazer para eles a dimensão da guerra, porque ao mesmo tempo que a língua portuguesa está sendo formado um mundo católico-cristão. É um mundo de guerras, é um mundo de disputas, está sendo formada uma religião, formada uma língua, está sendo formada uma política, e tudo isso você tem que caminhar por meio da literatura. No meu caso, que sou professor, eu tenho dificuldades, é que eu sou pesquisador, né? Eu tenho uma loucura pela língua, né? Pelas línguas de um modo geral. Mas eu encontro dificuldades grandes. Você imagina você trazer isso dentro de uma sala de aula? Como é que eu trago aquilo? Eu trago por perguntas que vou na base deles. Porque se eu vou discutir religião, política, economia, guerra, morte, vida e morte, eu já começo as aulas para eles falando assim,
E falar isso para os meninos, eles ficam loucos, né? Assim, você é homem? É claro que eu sou, professor. Então, eles falam... E já estão pensando, será que ele notou alguma coisa? Que engraçado. Não, eu sou a Capitu. Aí eu falo, o que é um homem? Né? As perguntas básicas. Isso, passa Nietzsche. E aí eu vou são religiosos, às vezes, né? Você acredita em Deus? Acredito. Então, o que é Deus? Aí todo mundo balança, até eu, a gente balança para responder isso, porque isso não se responde, isso se explana. Né? Aí vem a pergunta seguinte: como é que você acredita em algo que você não sabe o que é? Para entrar na questão própria da língua. O que é a língua? A língua é a expressão daquilo que nós somos, daquilo que a gente pensa. Não há nada que não seja linguagem. É tudo invenção nossa. Porque se a gente nomear uma coisa, a gente morre. Né? Isso nos mata. Então, tudo isso para Se nomear, morre? Não, se a gente não Se nomear, não nomear, a gente não toma posse delas, a gente não toma entendimento. A gente fala Deus, inferno, paraíso, amor, eu te amo. Vamos pensar, né? O que são essas questões, né? O que são esses nomes. Então, veja só, isso é para ficar só no comecinho. Como é que se começa um curso de língua portuguesa de redação, de língua portuguesa e literatura, no primeiro ano do ensino médio? Depois desse período medieval, dessas cantigas, eles entram naquilo que a gente chama do teatro, do quinhentismo. Vem o Gil Vicente, o teatro da redenção, aquela trilogia das barcas, Barca do Inferno. É tudo muita religião, muita guerra. Uma vez um aluno perguntou, professor, o senhor fala muito de muita guerra, religião, o que é português? Mas, querido, a língua é a sociedade. Né? Ela nasce. Mas aí o que é interessante o que você está falando, porque no processo de aprendizagem, né, que você está trazendo da escola e tudo, e que o Douglas trouxe o quanto que isso vai engessando, né, o estudante, mas você está trazendo uma coisa que acho que se discute muito hoje em dia na educação, que é a transdisciplinaridade, né? Método, porque assim, você está falando de história, de geografia, né? E aí, só que muitas vezes a educação tende para uma visão mais episódica da realidade. Aqui você só vai falar de história. Não tem nada a ver com a aula do Ivan que está falando da... É a grade curricular, né? Aqui você só fala disso. E aí, se fosse possível, você né? alimenta uma visão episódica desses alunos, porque eles só vão olhar para um pedaço. Só e aí fotografia, perde o significado, o filme inteiro, né? Então, perde a emoção, o envolvimento, porque fica uma visão muito... E para eles, porque logo na sequência do Gil Vicente, eu tenho que dar Camões. Entende? Para qualquer um adulto que pega o Camões, que pega, no caso dos Lusíadas, né, as armas, os barões assinalados, aquilo é uma loucura, porque aquilo é uma aula de geografia, porque nomes, lugares que nem tem os nomes que tem hoje. É a formação de um país, né, de uma nação também. Ele está construindo um poema épico. Você imagina dar poema épico para essa garotada? Mas eu enfrentei a coisa. Né? Vou reconstruir de maneira... Onde é que nós estamos? A pergunta básica é essa. Você acha que nós viemos de onde? O que é a nossa língua? O que é isso que vocês falam e repetem toda hora? O que são todas essas palavras? Ai, meu Deus, vixe Maria... Tudo isso tem um lastro de uma sociedade que foi sendo construída com brutalidade, com injustiças, mas também com criação poética e tudo mais. Nós somos produto disso. A língua que a gente fala vem daí. Então, eu consegui a façanha de ler o primeiro canto inteiro com eles dos Lusíadas, né? O que foi uma aula para mim também. Claro, você precisa dessa interdisciplinaridade, senão você não vai a lugar nenhum. Agora, veja o caráter inglório, que é um programa de literatura. Imagina, a gente sai lá do medievo, entrei no Gil Vicente, depois ainda tem Camões, e ainda depois eu tenho Padre Vieira, e tenho Gregório de Matos para tratar. O Padre Vieira é um dos mais brilhantes escritores da língua portuguesa. Mas é uma escola tua, né? Mas eu tenho que passar por esse século currículo... porque o primeiro ano... Nada custava um Monteiro Lobato também. Não, ele não é do primeiro ano. O Monteiro Lobato é modernista. E terminar com os Árcades, os poetas Árcades, Cláudio Manuel da Costa e tudo mais. Eu tenho que dar século 13, 14, 15, 16 e 17. O Ivan está acabando com a literatura de novo. Ele está... Porque no segundo ano... continua. Não, no segundo ano eu tenho que dar o século XIX, o chamado realismo e romantismo, que é onde nasce a literatura brasileira, porque ainda não é literatura brasileira esses séculos. E no terceiro ano eles vêm o quê? A semana de 22 para cá. Aí entra o Mário de Andrade, Manuel Bandeira, aí vem o Drummond, vem a Clarice, vem todo mundo. Vem o Monteiro Lobato, vem todo mundo. Né? Enfim, o século XX é uma explosão de coisas. Mas você acha que tem que ser linear? Aristotélico? É que os programas, eles são cronológicos, você entende? Mas você precisa... Mas siga essa linha. Não, tudo bem, a gente não está aqui para discutir, mas não seria o contrário? Começar o primeiro ano, que é toda uma discussão, que você entra num outro formato, e você já começar com o atual para depois você voltar?
Eu concordo com isso, porque É. você começar do mundo que é mais próximo, Exato, que tem mais exato. significado. A gente tem que lembrar da Às palavra vezes- significado. É. né? Mas aí, Tem que Que dar aí um vai assim, fazer mais significado. sentido Mas ele pegar melhor mas- a atenção. Mas porque isso depois é se levanta. É que eu me valide um gosto deles. Nós da não fazemos, qualidade. não trabalhamos no seu lugar, mas a gente está no A gente papel tá de dando- aluno É, aqui. é que eu me valido o gosto deles pelos filmes, pelas sagas. É isso que eu ia Sim. falar. Harry Você Potter, pressupõe um essas- estofo. Ah. Né? A guerra, É. os cavaleiros. É. Uma vez eu coloquei para eles, eu descrevi para eles uma vez sobre os paramentos de um de um um cavaleiro. cavaleiro medieval, cara. Você entende? Toda a simbologia que é aquilo. Então, a guerra, coloquei filmes, eu também não vou entrando assim. O texto vai ficar em último lugar. Eu crio essa Mas dimensão. isso que é bacana. entendeu? Você entende? Porque você vai trazendo eles para perto, Sim. né? E não Você tá impondo, que nem você tá o Douglas desenvolvendo, falou, você não está né? Você tem que ler. tendo você tem imposição. que fazer. Você está desenvolvendo. O Teatro do Gil Vicente, que é uma coisa riquíssima, na verdade, eu já começo a aula falando assim, escuta, vocês morreram agora. O nome já é bom, né? Alto da Barca do Inferno. Não, eu falo Maravilhoso. assim, Já é vocês, assustador. vocês morreram agora. Para onde é que vocês vão? Agora. Vocês têm 15 anos. Para onde é que vocês vão agora? Vocês vão para o inferno show do ou vocês vão Oruan. para o paraíso? Aí começa a discussão. Tá. Né? O que eu acho que vocês, por exemplo, morreremos todos agora. Vocês vão para onde? Para o inferno ou para o paraíso? Para onde vocês vão? Eu? Cara, Segundo as crenças do Gil Vicente, aquele século XIV, XV, XVI, a cristandade católica, segundo aquela toda a Você está orientação. pressupondo que todo mundo é Não, católico. não, porque não. Né? Da dimensão da virtude e do vício. Da virtude e do vício. Nós vamos para onde? Então, essa que é a questão. Isso atinge todos, qualquer idade, você entende? Uhum, sim, com então, certeza. mas de fato, é um problema. Mas só para ter uma Sim. ideia do que é um programa de literatura do ensino médio. Né? Olha com que você tem que lidar. E dentro de uma situação de não leitores. Aí Ai, nos aí que é arrasa. bom, né? Mas Aí que é bom, eu né? queria essa história de não leitores. Eu acho que a gente está vivendo numa época maravilhosa. De acesso à Não, eu informação acho que assim, maravilhosa tem uma mesmo. coisa da internet que a gente fala mal, tem todos os males, malefícios. Mas eu acho que tem coisas maravilhosas, que eu acho que tem várias portinhas que nunca são usadas direito, mas eu vejo a molecada hoje é muito mais bem informada, muito mais bem formada do que a gente era. Informada, sim, Agora, informada, eu teria o mais interesse é talvez- outro. Sim. Tudo era difícil na minha época. Para você conseguir um disco, aquilo era uma ideologia. Você tinha que sofrer para conseguir pegar aquilo e tinha um status divinos, de sacralidade, tudo que você conseguia. Eles não têm porque é muito fácil. A facilidade tira Não tem isso. nem disso. Por isso que ninguém sabe Não, imitar é, Deus. Porque nem se isso. fosse fácil, ninguém Aperta um acreditar nele. botão, aparece. Né? Verdade. Então, eu acho que tirar disso. Mas eu acho que eles são cobertos por coisas que a gente inimaginava. Não tinha como pensar que a gente ia ter. Por exemplo, você conversar com um autor, por exemplo, se você quiser hoje, você conversa, você vê Lá, obras sendo na nossa feitas. época era totalmente. Você tem Acessível, acesso a né? obras completas, você tem cinema, você tem gente que comenta coisa que você não sabe. Antes de ler um livro, você vai no YouTube, Uhum. e assista também aqui, Principalmente aqui, tá? principalmente aqui. Aham. Porque você fala, eu vou querer ler um livro, será que é legal? Eu faço É. tudo. Você tem tudo, desde como é que instala uma pia sim. a um foguete. Eu não estou brincando. É verdade. Verdade. É mesmo. Verdade. Primeiro, acesso à informação. você tem lugar para se expressar. Você está Com aqui. certeza. Desde um encanador que estava, sei lá, no Rio Branco, ele consegue fazer um ralo que ninguém faz. Tá lá. Desde a você ter fóruns e ter discussões sobre Dante Profundo, sobre Claro. Cervantes, sobre o que você quiser, você tem acesso enorme, né? Só que, infelizmente, fica muito superficial, Uhum. porque você chegou muito fácil lá. Então, é até a página 20, infelizmente. Apesar E o livro tem 2.000 páginas, né? Exato. Esse é o Apesar de problema. que é melhor você ter 20 páginas do que não ter Não tem nada. nada, Não tem nada, sem exato. sombra de dúvida. Né? Mas sombra de seria dúvida. muito melhor que também diminuiu a produção. Eu não acho, e aí é um preconceito meu, não se tem nada muito relevante sendo feito na música. Não tem. Dissipou, antes você só tinha um lugar, você prestava mais atenção. Mas o pessoal que gosta do Oruan, ou do funk,
não vai concordar comigo, porque é uma coisa nova. Sim, é uma que coisa não que tem me a ver afeta. exatamente, que tem a ver com a realidade deles. Mas na né? literatura, infelizmente, eu não consigo ver. Por exemplo, qual é o novo clássico? É que o clássico ele demora para se estabelecer, né? E um clássico, aí eu vou pegar umas definições. Não, Jorge Amado é um clássico, ele ele é um não demorou. Não, como é que nasce um clássico? Demorou, né? É. Demorou um pouquinho. Mas ele é dos anos... Dos anos 30, 40 já, Então, né? Só depois que morre, né? Que Não, mas vira clássico. ele acaba se tornando assim, um clássico em vida. O Jorge Amado é um dos grandes autores, não só do Brasil, do mundo. a gente teve muita né? sorte, né, Do também. mundo. Nós temos. Eu queria tocar num ponto, só para falar isso dos clássicos, que é a nossa. Nós temos leitores, sim. Eu quero me corrigir. A gente tem gente que lê muito. Esses romances estrangeiros, tal, coisas que estão em metrô e tudo Eu mais. também Essas novelas. Mas eu acho que a gente consome muita consome cultura mais demais, intensamente. lê-se muito. Eu acho que não é propriamente uma queixa, mas é uma observação. A gente tem um descuido muito grande com os autores brasileiros. Aqui eu não quero ser bairrista. Sem dúvida. Né? Mas Até pode porque ser, né? o bairrismo, ele não deve ser bem-vindo nunca, porque ele é limitante, né? Com É certeza. limitador, ele impede que a gente, eu sou só isso. Não, é um erro. Tem grandes autores para a gente conhecer. A questão é que a gente meio que vira as costas para os autores brasileiros. Você falou do Jorge Amado. Jorge Amado é um universo assim, extraordinário, cara. Uma coisa impressionante. Nós temos grandes obras. Né? Você pensar que uma obra como O Grande Sertão Veredas, o Guimarães Rosa, está em português, aquilo é um deslumbre. Aquilo é uma força, aquilo é um monumento. Ele está à altura, vocês podem achar absurdo, ele está à altura de um Shakespeare, cara. É uma coisa extraordinária. E é mais estudado em alemão do que em português, né? Não, e ele ajudava os tradutores a traduzir o romance dele. É uma coisa impressionante. Né? Na França ele é traduzido como Diadorim, ele teve o nome da Diadorim. Nos Estados Unidos é O Diabo na Rua, no meio do Redemoinho. Cada lugar tem um título. Né? Mas assim, estou citando esses grandes autores porque assim, isso é um clássico, sabe qual é? É aquele livro que você toma nas mãos. Se a gente colocar aquele aqui na roda, cada um vai ter uma grande leitura sobre ele. E se a gente voltar a ler daqui 2 anos, é uma outra leitura, uma outra leitura. É um ensinamento que não termina, porque ele envolve não só a construção, a narrativa, ele envolve uma construção de linguagem que nos desafia, que nos interpela. Você falou da coisa, quem falou da coisa do autor, né, da obrigatoriedade e tal. Você pega eu não tive Guimarães Rosa, muito superficialmente no ensino médio, que na época era colegial, mas você pega aquele diante de você, ele é indigesto mesmo. Né? Essa ideia da crueldade. É mandatório, que você levantou, né? Você não... o garoto não sabe aquilo. Ele fala, ele se afasta daquilo. Pelo amor de Deus, não quero saber disso. Quando você, de fato, resolve encarar, resolve entrar em contato com aquilo, você fica assim, ó. Isso existe? E dá um arrependimento, que eram coisas boas, mesmo aquelas para aprender a gostar de ler, né? Maravilhoso. Era isso, né? Maravilhoso. Marcos Rey, eu odiava, mas depois você está mais velho, você fala, olha, era legal. O Brasil tem uma tradição. O Menino da Ilha Perdida, Menino de Asas, tinha umas coisas que você fala... Mas não Pô, gostava porque era na época você queria morrer, mas O não problema queria. é esse, você vai Mas pegar é pro cara forma. jovem e falar assim, você tem que fazer isso. Exatamente. Você quer tem, jogar- já Mas é a quebra. forma. Se você pega como se fosse um sarau, como se você pegasse o livro e falasse, vamos ler o primeiro capítulo, todo mundo lê e todo mundo discute entende, do depois bom você sentido. É como se você desse um empurrão. A Porque questão que você você- está falando que não é só o conteúdo, é a forma. É a forma, né? a forma é muito importante também. Sim. Tipo sim. Sociedade dos Poetas Mortos. Exatamente. Lindo. Exatamente. Não, e esse fez sucesso. Acho difícil alguém falar que não... Pelo amor de Deus, cara. Não viu de Entendeu? boa vontade. E a Quantas proximidade. tatuagens Proximidade. foram A feitas de proximidade Entendi. do. Então, mas Quantas, o meu? que ele fazia? Ele saía do lugar comum, ele subia em cima da mesa. É só uma questão de ângulo. Inseria, né? Mas se você... Só isso. Mas era como era feito Mas na como- Grécia, mas como é como, feito- como a educação foi criada. Você Como é feito ter... ainda hoje. Mas posso Assim, fazer tem- uma pergunta para vocês? Como que eram os professores de vocês de português, de literatura? Como que eles eram? De que época, Qual a né? experiência que vocês tiveram com professores? Na parte de gramática, eu tive um professor maravilhoso, que eu briguei muito com ele, talvez por causa disso, e eu aprendi muito, a questão de gramática, tudo. Literatura eu não lembro. Não lembro, assim,
Não foi Marcante. Não foi marcante. É. Você Eu me não perguntar lembro- quais Eu os também livros que posso eram. dizer que eu não tenho eu tenho lembranças da ruim, de uma professora Sim. muito ruim, muito ruim. Para mim, uma bruxa. Não trouxe nada de interessante. De português? De português. Eu não lembro nem o Dona nome da minha Jacira. professora de português, sabe? Ah, eu Então, lembro. porque a gente estava falando aqui da aproximação, né? É. Desse professor com um aluno, Pois né? é, Porque é uma claro. relação muito mágica, Uma né? de história Eu tive posso um lembrar professor também. de De literatura boa, sabe, assim, marcou. maravilhoso, que, enfim, né? Eu morava numa escola, Morava um na internato, escola. é. Uhum. E aí esse professor, Putz. ele morava lá também, naquela fazenda, Uhum. vamos dizer assim. E então, além dele dar aula, ele falava: quem quiser pode vir na minha casa mais tarde, Isso é incrível, que a gente. Eu lembrei É. porque você falou do sarau. É outra Quem quiser, realidade. vem na minha casa mais tarde, que a gente faz uma roda e a Olha, gente lê juntos. Exato. E aí a gente ia, aí ele lia, aí a gente fazia o teatro da coisa, a gente apresentava. E aí isso é o envolvimento, né? É o Então, quando a gente envolvimento. traz a emoção, afeto, Com certeza. afeta. Quando você dá vida. Afeta, né, perfeito. na aprendizagem. Afeta, É. Quando você dá vida. Quando você Porque o saber tem que ter sabor. É. E é isso que o Douglas Mas está vem daí, falando. exatamente. Né? A raiz da palavra é sapor e sapere, né? É. A raiz da Ah, palavra. os portugueses dizem, esse arrozinho está... como é que é? Estaria. Não, está muito... Eu sei a gosto, sei a... Saber, eles usam muito o saber como sabor, Aham. que a gente não usa. Sabe né? a isso, esta comida sabe a isto. Sabe isso, sabe aquilo. É. Aham. Mas você vê, aí a gente tem uma. muito bem esse arrozinho, mamãe. É isso que eu queria lembrar. Soube-se muito bem. É maravilhoso. Eu tenho muito Maravilhoso. saber. Tô sabendo. Mas assim, a gente aí tem uma outra situação que é até um pouco polêmica. E por que a gente não tem tanto esse envolvimento? Porque os professores também não são preparados como deveriam ser Mas preparados. Remunerados, né? Mas eram. Também. Entendeu? Não são remunerados. Eu não Mas sei é se é, assim, porque é o seguinte, por tem exemplo, eu tenho incentivo. 54 anos. Hoje cara, não são, eu concordo com você. né? Sim, mas mesmo na minha Estadual, época. né? É, estadual. Mas estadual e municipal. Eu estudei nos dois, estadual e municipal. Sinceramente, eu não tinha tanta vontade de algumas coisas, de ler, de... Como que eu comecei a pegar gosto pela leitura? Através dos meus amigos, entendeu? Agora mesmo, esse ano fazia 200 anos que eu não lia. Aí ela trouxe... Poxa, e falou assim, você conheceu... Você pegou a mundo, primeira, você tá- primeira Pô, edição do Machado. É o Lestat. É o vampiro Lestat. Esse Ele é. E aí você vê, por que eu tô querendo, eu falo que é um papo polêmico? Porque, pô, depois de 50 anos, vamos chamar assim para não ter, voltou a ter a vontade de ler. Mas por quê? Porque isso foi enraizado, isso foi desenvolvido em mim? Não. Entendeu? Por quê? Porque depois disso, aí uma amiga que lê bastante, que é a Rejane, começou a falar assim, Pedrinho, vamos começar a ler, montou a literatura, minha esposa faz parte. Né? Estimulou. Mas a Então- questão é assim, você lê para prova. Mas então, por isso que eu tô te Entendeu? falando, Aqui o não, desenvolvimento então, esse pra prova não dá. e deveria fazer como você faz. Eu gostei do jeito que você, a sua dinâmica de como que você traz É maravilhoso. a literatura para os seus alunos, entendeu? Então, quem dera eu que tivesse a mesma situação dessa na minha época, né? Então, o que a gente tem que olhar agora? O que eu posso fazer para incentivar outras pessoas a lerem? Sim. Por quê? Cara, TikTok tá aí, tá tudo, a dinâmica de tudo tá aí. Você falou uma coisa muito interessante, Douglas, que a gente está falando de... Pô, tem muito mais acesso à informação do que na nossa época. A A gente está gente falando... consome muito hoje, mais hoje. Eu Entendeu? acho que a gente consome muito mais Só cultura que é o hoje. que você falou, tá muito superficial. E como que eu faço e atinjo essas pessoas para se aprofundarem nisso? Esse é o grande desafio da porque gente, também a gente como tá formadores até de opinião, entendeu? A gente E esse tá canal vivendo aqui é um o que está desafio. fazendo isso. A gente está Todo mundo- vivendo esse viu? desafio, porque a modalidade de aprendizagem é outra, o tempo é outro. O tempo é As outro. pessoas querem aulas mais curtas, É isso mesmo. né? E outros estímulos, porque você entra num celular, você entra numa rede social, você aperta um botão, a coisa E aparece. Aparece, tá lá. Um jogo tem cor, é música, e como que um livro vai competir, né? Se a gente pensar só num livro. Então tem que usar outras modalidades, Quando né? você explica que no livro você não tem a visão de ninguém, você tem a sua. É. Você não dirige, você interpreta do jeito que você achar melhor. Você é livre. Dirige do jeito que você achar melhor. Então, você visualiza
da forma como você acha melhor. Isso é legal. Isso tem que quando encantar, né? Então, isso encanta, mas quando você está no raso e você gostou daquilo, você quer se aprofundar, você tem essa coisa do pesquisador, deixa eu ver um pouco mais. E aí você vai e assim, eu passei muito tempo sem ler. Eu fiquei mais de 20 anos sem ler, eu lia muito. E aí, quando ela me bateu e falou, tem esse livro, lê, enfim. A gente começou a voltar a ler, eu espalhei o viciada. contágio. Então, Mas sabe bom, que, minha amiga, isso é sabe bom. que Você me não falou lembra? como é que você começou a ler? Você só fica mediando e Eu jogando só as fico pessoas eu no Mas ele é fogo. presidente da entendeu? banca. Eu não posso falar, vou me expor claro aqui. que vai. A partir de agora. Já tem vocês, pô. Mas sabe que eu percebo, Regiane, que eles estão falando que você aproximou, Aham. né, todos aí da leitura. leitura. Eu penso muito assim, eu atendo muitas crianças, né, adolescentes, enfim, todas as idades, mas assim, os pais, quando a criança é pequena, ele vai lá ler uma historinha, né? Uhum. Ler uma historinha antes de dormir, tudo. Daqui a pouco essa criança começa a crescer, ninguém mais lê. Uhum. E aí passa a ser a obrigatoriedade que o Douglas falou da escola. Da escola. Então, em É, alguns delegou. momentos, eu já consegui fazer com que pais, com crianças, jovens mais velhos, vamos ler junto? Né? Vamos ler junto, vamos conversar. Você tem que ler para a escola, tá bom, mas vamos ler junto. Porque sozinho é desmotivador, não vê graça. E pensa assim, é só para prova. Pelas coisas mais Então parece rápidas que ali, bem rompe, maior. sabe? Sim. Aí Isso a criança quebra e cresce. depois só o mais velho É, vai que voltar. eu sei que me despertou essa reflexão. Quando você falou, ela despertou em você a leitura, né? Teve um rompimento E aí. por né? mais que tudo isso hoje seja tão rápido e você tá ali cheio de informações, TikToks e outras coisas, na hora que você para ler, gente, quem lê sabe, né? É, Se você é outra história, consegue cara. se dar esse prazer, sabe? Se dá pelo menos a oportunidade, daqui a pouquinho você tá fisgado, porque você vai para um outro mundo. Aquilo para mim é quase que uma meditação, sabe? É a paz, é o seu momento ali. Você fica, vai para outro lugar, você viaja, conhece gente, conhece coisas, se analisa. Agora, né? eu queria Porque dar um depoimento aqui. Quando você está falando, também me despertou uma outra coisa. Que assim, quando na escola os jovens têm que ler um livro, depois vem a prova e vem as perguntas. Então, as perguntas, muitas vezes, você pode falar melhor do que eu, muitas das perguntas são muito objetivas, né? Sim. Quem foi esse? O que É. ele fez? Em que ano aconteceu? Vira um jogo de detetive. É. Né? Quem descobriu o Brasil? E eu vou dar um Que ano? depoimento Tá bom. meu muito particular. Eu sou péssima nisso. Então, você Eu tem que falei, se eu for decorar o nesse livro. podcast e começarem a falar, bom, então... Eles querem descobrir se você leu, não está interessado se você entendeu. Que ano foi? Sabe aquela coisa, você leu cara. mesmo isso aqui? E isso foi impactando na minha vida, numa identidade, me sentindo assim, uma péssima leitora. Porque eu não lembro. Eu não lembro. Não, eu também não. Mas eu lembro do quê? Eu falo assim, se me perguntar, qual o livro que você mais gostou? Aí eu vou pensar assim, bom, um dos livros que eu mais gostei foi Germinal. Mas aí, então, aí o Ivan fala, tá bom, então agora me diga sobre os personagens. Ah, o que é. pelo amor A de escola Deus. pô. faz, né? Sei lá, faz. Só que eu não lembro. Mas você não lembra do livro que você mais gostou? lembro. Não. Mas sabe o que eu lembro? A mina, o suor, a sujeira. Parecia que eu estava lá dentro, Aí, né? tá vendo? Ou o Torturado, que agora... Aí, né? ó. Sim, É. livro atual. Aí você vai falar, Não, porque eu tô qual o achando nome aqui dos que a gente só fala personagens de- do pai que séculos morreu? Não lembro, Sim. não lembro. Mas eu lembro da enxada, eu lembro do cheiro mas da essa- terra. Essa é a grandeza do Então, Emílio te Zola, leva pra né? tudo isso, É. até do corte da Essa faca ali da construção. gente. A gente, a gente fez o bate-papo do Torturado. E quem disse que eu lembrava o nome, tinha acabado de ler, eu lembrava o nome da... A Bibi, eu sei que era Bibiana. Bebê, não sei. Não, uma que também tem uns nomes que, pelo amor de Deus, né? Sim, Não dá. mas você lembra Mas você do sabe corte? das- Sim, Você as traz, histórias. você As traz sensações. As a viagem que sensações, o você fez sensorial, né? Você aprende, mas a escola, ali. mas aí Quer te você tem lá uma perguntar quem, criança que é quando, assim, onde, que E a data. escola tem uma ela coisa... vai se sentir uma péssima leitora. É, E a escola tem uma exatamente. coisa que a gente tem aqui, que o ato da leitura é um ato solitário. Você pode até ler com outras pessoas, mas é uma meditação. Você Aham. faz, só que depois você quer falar. É, Você quer falar. Quer Você quer conversar a comentar. respeito. A gente tá. Você chegou nessa parte. Você não pode falar se chegou nessa parte. Que página você quer? Eu quero saber onde você tá. Por quê? Porque você quer conversar, você quer comentar, Claro. você Sim. quer
Você quer trocar Trocar. ideias, trocar o que aconteceu. Eu li uma parte do livro, eu não dormi, porque eu fiquei totalmente envolvida. Eu li outro livro que me deixou Agitada. Emotiva. assustada. Então, a gente tem esse lugar para a gente conversar. Mas você tem um livro que mudou a tua vida, assim? Falar, esse aqui é a pedra fundamental de minha cultura, de Carla Peraza. Não tem uma pedra, não tem um livro assim, eu li. Porque cada um você tira um pedaço. Então, agora eu comecei a fazer o exercício de anotar. Eu gosto muito de ler, eu não leio livro físico, leio quando não tenho Kindle. O Kindle, PDF enfim, é mesmo. PDF mesmo. No Então, tablet. fica fácil você pegar uma parte do livro e você separar. Tem aquele E outra, aplicativo. você não tem que ir na Barça, né? Não, Eu ligava para ele, ele tinha uma era Barça, eu falava, vai no difícil, hein? computador isso, né? Gente, Lembra? eu não consigo, só eu livro tinha que físico. anotar. Ah, eu já É uma mudei. enciclopédia Antes média era eu assim, ligava pro Te Ivan. pegar, cheirar. Não preciso mais, não. Tá vendo? Mas, Não, assim, eu a gente também, tem cara, eu aqui gosto do essa físico, cara. discussão. Aqui dentro, Eu- ó, tamanho, Minha mulher lê no tantos Kindle, livros. eu gosto do físico. Sim, para viajar. Fica mas- fácil, Não, sabe? aonde Não. você tiver. Mas isso, ok, o livro, eu achei engraçado do Tortarado, foi isso. Tô lendo o Tortarado, de repente o livro acabou. Eu falei, ué, mas o que aconteceu? Porque eu estava lendo no digital, no digital. né? O digital você tem isso, a gente chegou a Ah, discutir tem a isso. noção. Você não sabe. O que, Eu, a primeira não coisa olhei, que eu não faço olho quando se eu tá pego na um livro, eu página leio a continua. última página. Ah, Interessa. já tive Você essa tá mania, brincando? eu parei. Você faz isso? Há Ainda bem que eu não muitos faço, anos. Eu Não. fazia isso também. Eu vou te dizer uma coisa. Sempre Mania de fiz isso. leitor. Eu Mania fazia Eu de não isso. leio resenha de livro. E ficava Não leio. tentando Eu leio o adivinhar. livro. Depende, né? Não, Antigamente era Raquel de Queiroz, né? Era uma galera. Não, mas eu leio. Era um pessoal mais. Você sabe, olha. Eu não quero a visão de ninguém, eu quero a minha visão. É. Então, eu Sim. mergulho no livro, tipo, nas primeiras 50 páginas, sei lá, 30 páginas, e vou entender. Isso aqui é legal, isso aqui não é legal. Mas eu quero ter a minha visão. Tem um monte de mentira atrás, né? Ah, um negócio épico, maravilhoso. New York Times. Mentira. É. New York Times é o apelido de algum amigo dele. Não tem essa coisa, não. Épico, maravilhoso. É que isso é uma. Sunday Times. Mentira. O mercado livreiro dos Estados Unidos, assim como É o tudo, meu. eles inventaram É, publicidade. tô brincando. Né? Então eles sabem divulgar Sim, uma obra. Eles eles pegam sabem. impressionantemente. É, não sei o quê. aquele, né? Isso É a ajuda a visão de vender. uma pessoa. Exato, isso né? ajuda a Às vezes vender. É uma pessoa que tá É vendendo. como uma Crítico credencial. hoje, o crítico hoje perdeu completamente a função. Claro que você pode ter. Você não tem mais uma Bárbara Eleodora, você não vai ter um Sábato Magaldi, você não tem. Você não tem. Música, não precisa. Não precisa, porque você tem as pessoas hoje falando. A coisa é. Mas você tem as pessoas que P2P, você gosta né? de ouvir. Você tem assim, Você eu respeita. respeito a opinião Sim. dessa pessoa. Tá cheio de você lê- influenciador hoje em dia. É, Não hoje é é. mais Sim. crítico. Não, isso você está é, falando pessoalmente. Eu tô falando, boa. você não Hoje é esperava o influenciador. Estadão para Sim. saber se aquilo realmente. Sim. Porque acabavam e Gente, destruíam. como o mundo mudou, Foi né? ilustrada. Mudou, né? né? Aquilo como Esperar era o uma jornal pra vir a chancela notícia que habilitava, você vê. né? Fulano, olha, você merece, você é É, isso aí autor. é pau. Você precisava dessa Sempre me chancela. desagradou isso assim, porque eu sei mais que você, eu estou na mídia, eu tenho uma coluna e tive acesso antes que você. Então eu vou dizer o que você tem que achar. Isso eu nunca gostei. Claro que tem gente, estou generalizando, banalizando o crítico, mas o crítico tem que ser uma referência, um influenciador, né? Que não tinha. De falar, a minha opinião é essa. Mas eu conheço, você sabe, quando você conhece a obra que está sendo analisada, porque tem muito crítico que mente. Sim. Não, O fora- Torquato Não, foi. Tem muita coisa, muita Fora- resenha vendida. Que é pra ser. a é tal só da pra vender, submedida. exatamente. De tudo. Mas Jabá. hoje é assim, Uns antes era produtos, assim. né? É assim. É um produto. Eu queria retomar, se vocês permitem, né? Não. Permitir, Não, a gente não permite. Pode falar, vai. É porque eles tocaram, vocês também, né? Começou pela Cláudia, que disparou a ideia do método, né? Da interdisciplinaridade. E depois você falou assim dos professores que se tinha, que ganhavam mal, que ganhavam bem, que hoje ganham mal. A condição do professor. Isso doeu ali, Isso porque ele é não- professor. Não, isso é importante falar. Milionário, né? Não, pelo seguinte, milionário. porque... Tá com a vida ganha. Meu Deus. Se vocês Olha soubessem. essa cara de rico. Se vocês soubessem, minha filha. Não vamos você mudar. podia Pegar Tá tudo o currículo bem, do cara. tá O Se eu cara é desse- poliglota. São O personagem, meu amigo. Isso cara tem. é dramaturgo. Se o abrir o cara- jogo aqui, vocês lançam uma Escritor. campanha de Não, doação. não, eu não quero chorar. Não, hoje. não, tá bom. Não, Vamos ao sabe professor. por quê? A escola pública que nós estudamos nos anos sim, 70 Sim. A gente É, teve vamos muita falar. sorte. é uma escola elitista, você entende? É só você perguntar. Eu tinha colegas que iam de motorista para a escola.
E eram acho, punks. acho que da nosso convívio... Pseudo-punk. Por exemplo, nós estudamos em 87 juntos, né? Mas antes disso, em 79, em 80, 81... Mas que bairro? Na Aclimação. Aclimação, Na Caetano de Campos, querido. Aclimação. Eles não são desenhos. Mas eu quero dizer o seguinte... A aclimação é rico hoje, não era não. eu quero Não, te- mas perto da mas nossa comparado- época, comparado, na não, velho. mesma Não, deixa eu falar uma Fundo coisa. da Zona Leste, É. cara. Não, você tá certo, Itaquera, e aí- Guaianazes mesmo. Vai pra lá E pra aí você que eu ver. quero chegar. Não, então, é isso quero que eu chegar. também vou falar. É uma escola elitista, branca, né? Eu tive um colega preto, que era o Hernani, o Michel. e o Ivan. O Michel veio depois. O Michel é em 87, 86. Eu tô falando do comecinho dos anos 80. O Ivan, que era um aluno cego, porque naquele período se fazia... a gente tinha aula, tinha alunos cegos, né? Eles tinham aquela maquininha de escrever e tal, enfim. Tinha uma coisa assim inclusiva, já de uma outra forma, não como é hoje, né? Mas o que eu quero chamar a atenção era isso. É uma escola elitizada. Por que eu falo isso? Nós tínhamos professores que tinham uma carreira do magistério, que tinham como prover o seu próprio sustento. Não eram ricos, mas tinham o seu carro, moravam, apartamento, casa. Você vai ver um professor de história que eles davam aula de terno e gravata, Colbert. né? Com aquele jaleco, né? Eles tinham uma vida profissional, como se fosse o diretor de uma empresa, enfim. Eles tinham como prover... Mas era o sustentar- estereótipo do mestre mesmo, da exato. escola Sim, é isso. estadual, E também existia um Benjamin respeito enorme. Constant, Exato. sabe? O que é que muda essa escola elitista que é uma escola que não é inclusiva? É uma escola classe média alta para brancos e tudo mais. Muda no processo porque é uma escola muito forte. Você imagina, no Caetano de Campos, ali, tem laboratório de física, de química, de biologia, uma tremenda quadra poliesportiva, um auditório. Só que eu tinha dentista, cara, tinha oftalmologista na escola. E que se investia nisso, uma escola conservadora e tudo mais. O que eu quero chamar a atenção é o seguinte: essa escola elitista, no processo de redemocratização, ela assume nós temos o quê? Nós tínhamos muita gente fora da escola, mas é muita gente. É que a gente não se dá conta, a gente achava que quando você é criança, adolescente, está todo mundo frequentando a escola. Não está. Tem a garotada que trabalhava na rua. Se você soubesse a quantidade de engraxates que tinham na rua, os meninos sem pai, sem mãe, que iam para a FEBEM, que a gente chamava de trombadinho, eram muitos. Né? E a Os garotada... sistemas TikTok E assim, são eu, ganham mais dinheiro que a por gente. exemplo, a minha carteira de trabalho, eu tinha 14 anos de idade. Eu fui trabalhar na CIA. Né? Eu descarregava caminhão, depois acabava de descarregar, subia na loja para atender. Eu tinha 14 anos, isso é em 1986. Na época que os menores de idade podiam trabalhar a partir dos 14 anos. Hoje, a partir dos 16 e só como estágio. Né? Então, eu estou falando de um mundo excludente, né? Onde certos grupos, certas classes que tinham acesso a esse bem público da escola. Né? Isso tem a ver com a valorização do professor, que era um professor bem pago, um professor que tinha carreira e tudo mais. Com a popularização, com essas políticas de abertura, de redemocratização, inclusão, a população de fato começou a ingressar na escola pública. E que começou, porque a escola pública era uma escola das elites, das classes dominantes. Isso é um fato. Eu estudei com filha de general, eu estudei com donos de empresa, filhos dessas pessoas. Né? Quem frequentava a escola nos anos 70 e 80, essas grandes escolas públicas, eram, de certa maneira, a classe dominante da cidade. O que acontece com a abertura e com novos planos políticos, a popularização ou a democratização das o escolas, acesso a todos, né? começou a entrar todo mundo. E aí o que acontece? O próprio Estado abriu mão dos investimentos. Não foi contra nem a favor, simplesmente ele fez o que há de pior. Ele abandonou a escola pública. Você entende? E aí o que acontece? Essas outras pessoas... A ponto de querer privatizar agora, né? Sim, e essas pessoas que podiam pagar foram para as escolas particulares. particulares. Só para te dar um dado, eu sei porque eu militava no movimento estudantil, nós tínhamos uma UMES. na UMES também. Em São Paulo, em 1989, olha a proporção, você tinha 6 mil escolas públicas no estado de São Paulo e 3.500 particulares. Hoje é o dobro, virou. Você entende? Então, só para a gente ter ideia, isso está... Porque a gente está discutindo sobre leitura, estímulos, método, né? A interdisciplinaridade, isso que a Cláudia trouxe também, e que o Edinho também apontou dos professores que se tinham, o Douglas falou da questão da crueldade, de como se impõe. Você tem todo um professor preparado, estimulado, e um público específico para trazer aquilo, né? Essa popularização, de certa maneira, claro, mais do que bem-vinda, você tem que incluir todas as políticas claro. É que já tinha que ser incluído antes. Mas né? ela veio em massa, ela repente, abandonou né? essa população. Inclui na escola, mas em qualquer escola. Eu, quando voltei, só para vocês terem uma ideia, quando eu voltei
em 2004 para fazer um estágio na escola onde eu estudei, eu fiquei abismado. A escola completamente abandonada. Eles viviam em um lugar... Olha o tipo de aula de língua portuguesa. Eles quase não tinham aula, a verdade é essa. O prédio, o patrimônio detonado, eles iam para uma sala de vídeo, toda cheia de grade, assistiam um videocassete, filme de sessão da tarde, essas coisas, filmes de policiais, essas coisas de... Como é aquele ator? Lagoa Azul. Do Príncipe em Nova York. Como chama aquele ator? O retorno à Aquele Lagoa. ator do Príncipe em Nova Não, York? Smith, Não, é o... Não, é o... Putz, O que é? o Príncipe de Nova Como chama York. aquele ator do Príncipe em Nova York? Ele é comediante, cômico pra caramba, meu. Sabemos Ed quem é. Murphy? Ed Murphy. Então, a Obrigada. garotada Tá ia lá, você que sabia. porque não tinha professor, eles iam assistir Olhei pra essas você, fitas, eu sabia videocassetes, que você ia sessão da saber. tarde. Então, isso é pavoroso. É. Agora, tudo isso tem a ver com essas condições econômicas, com a própria formação do professor. O professor, ele tem que dar... Eu dou aula de particular, eu dou aula de redação, aula de gramática. Você não tem mais um lugar onde você fica, onde se invista no professor, na carreira. Você entende? Você não tem Então, um emprego Não, que te sustente ele se só desdobra, ele. se desdobra em mil. É. E ele ficou precarizado. Uhum. Você entende? Então, aquele professor também faz muita falta. Uhum. Agora, existem escolas assim, por exemplo, não vou falar o nome da escola, porque eu não quero nem falar bem nem falar mal. Há muito tempo já eu fui fazer o teste para ser corretor de redação numa das grandes escolas de São Paulo. Os alunos têm aula de português, eles têm aula de redação, tem um professor de redação, um professor de literatura e um professor de gramática. Sim. Lógico que essas meninas e esses meninos, são as pessoas que gabaritam em destacam, provas, né? que Claro. escrevem bem. E tem essa dimensão com o livro, essa relação com o livro, essa interdisciplinaridade e esse estímulo. Você tem um professor estimulado, uma criança estimulada, e você tem um sistema que funciona. E aí você vai ter um custo. resultado maravilhoso. Eu queria só retomar essas coisas, porque são polêmicas mesmo. É Sim, que sim. hoje Uma a linha pessoa do vai bem. para a escola para É. comer, né? Tem muitas Mas é pessoas isso, do é nosso isso, país que o é acesso isso à escola mesmo. é para ter seu É isso mesmo. comer. A merenda. É para comer, Adquirir não é para proteína. adquirir conhecimento. Olha o cúmulo. Olha Não, onde o que você chegamos. traz, né? Jane, é grave, porque É. olha o que a gente está falando de literatura para uma pessoa que quer comer. Uhum. Para quem É. tem Então, olha fome. o abismo que a gente está Exatamente. discutindo. Eu ia nos congressos de estudantes nos anos 80 e o pessoal falando de não sei o que, não sei o que lá. Falei, meu, que abismo que a gente vive, né? Nos anos 80, isso pré-Collor ainda, a gente está querendo solucionar a fome no país e outros países lançando foguetes. É. Então, é um terrível, abismo, cara. Terrível, terrível. Entende? Tem aquele documentário do Bill Gates que ele quer criar uma máquina para acabar, né, pegar água Salinizado. poluída e fazer uma solução pequena para fazer água potável. Sim. E o maior problema dele foi achar pessoas nos Estados Unidos, porque eles não. Como esgoto. Como Não que tem, fala como é que eu esgoto? vou Do que você entrar tá lá no falando? tamanho? E aí você tem na Nigéria as pessoas que não têm acesso à água potável. Aham. Nenhuma. Não é só Incrível. literatura. É incrível. Não, exatamente. Não é. Não é só. No nosso país você tem Exatamente. essa discrepância, imagina. São né? Paulo, é na um cidade de mundo São aqui Paulo. dentro. Agora, Exatamente. tem um fator político aí que a gente que é importante, isso é o dedo da ferida, né? A literatura, ela é revolucionária, ela confere autonomia e confere pensamento e a construção do indivíduo crítico, Sim. que pensa o mundo. Portanto, ele é inimigo de qualquer sistema que o queira escravizar. Exato. É Isso Entende? mesmo. Aquele, voto, aí não importa de esquerda ou direita, o pensamento bitolado, o pensamento sem autonomia. Quer dizer, o não pensamento. O não pensamento. Eu não quero nem. Não Exatamente. pensamento. Que é bom a gente falar disso, porque são momentos extremos, né? As pessoas não podem trazer nenhum assunto, porque elas começam a sair daqui se odiando, cara. Basta você contrariar uma opinião minha, você quer matar o Edinho ali fora, você entende? Então, a literatura convoca o indivíduo, intima aquele ser, aquele construa a sua autonomia. E um ser autônomo, ele é reflexivo, ele é tolerante, ele é sábio, porque ele admite a própria ignorância, e ele é pesquisador, ele é buscador, ele é procurador, ele procura. Ele não consome só aquilo que ele vê e Exatamente. acredita que Ele não é um aquilo seja consumidor, verdade. ele quer ser cidadão. Porque hoje você tem várias informações que chegam para você e que se você não tem essa capacidade, esse senso crítico, você não sabe se aquilo é verdade ou não. Exatamente. E eu não estou falando de política aqui, estou falando de qualquer coisa. Não, qualquer coisa. Informação. Demais. Sabe? Qualquer banalidade, você entende aquilo como sendo verdade. Agora, e- não, pode falar. De jeito nenhum. Não, é que eu lembrei do que você falou antes do leitor, né, do escritor, assim, quando a pessoa começa a ler, né, uma criança começa a ler, não é só ler, não é aprender
bala, não é isso. É você colocar a sua identidade naquele lugar e você ter opinião. Exato. Então você não é uma criatura, você é criador. Você é protagonista da sua própria vida. Então, quando coloca o aluno só para repetir, Sim. bala, mas não desenvolve uma pessoa como formador de opinião, aí a gente chega nessa pobreza do leitor. Aí vira o copy-cole da vida. Oi? Aí vira o copy-cole da vida, né? Copy-cole. Cara, E agora mais- com a inteligência artificial? Não, sabe o que eu acho mais doído? Eu acho é uma coisa criminosa. Um adolescente, um jovem, pega um texto, língua portuguesa, a tua língua, um autor seu, brasileiro, ele lê e fala, não entendi. Só que ele pega hoje um texto em inglês e ele fala, olha que legal, isso aqui é legal. É a cultura, é a questão da gente valorizar o que a gente tem, mas chegar no acesso. Eu vou falar aqui de verdade, eu não li Machado de Assis. Sim, Eu tenho acredita? vontade, mas eu tenho medo. Eu tenho medo de começar. Sério, eu tenho medo de A começar a ler. capítulo te pega, minha filha. Tu vai te pegar. Até ela que a me cuca, pegar, que a te cuca pega, te que pega. pega daqui, pega da... Eu quero até que ela me pegue. O problema é chegar nesse ponto. É chegar no ponto de você fluir, de você falar assim, nossa, que gostoso. Eu tô lendo isso aqui. Não, Posso dar a uma- obra, posso dar a uma- obra Foi o tem trauma, seu tempo. gente. Posso dar um Foi o conselho? trauma. É, mas foi nenhum. trauma. Pode dar um conselho? Comece pelos contos. Machado de Tá. Assis tem um livro que são 50 contos. Quem organizou isso? Tem um cara, ele é inglês, eu vou lembrar o nome dele. Ele não lembra, Não, ele eu dá conheci fonte, ele não pessoalmente. lembra. Porque na USP eu também, quando eu estava fazendo graduação, eu trabalhava na pós-graduação. Então eu participava das bancas, Ah, né? que Fez legal. mestrado, doutorado. John, ele é inglês. Ih, agora Ele aprendeu português. John Lennon. John. Não, ele aprendeu. Para, ele é um estudioso do Machado, não posso ter esquecido. Daqui a pouco você lembra. Eu vou lembrar o nome dele. Ele organizou um livro que a Companhia das Letras editou, que é um livro que reúne 50 contos que ele selecionou do Machado de Assis. Isso impressionantemente, uma grande edição. Né? Então, é como porta de entrada, e daí eu não quero fazer uma coisa de valor, que o conto é menor, mais fácil. Não, é tão complexo quanto. Sim. Mas você vai entender por que se fala, quando se fala do Machado, que autor que a gente está falando. Sim. Né? O que é esse autor? Mas eu me sinto Entende? numa... As pulsões eu falo assim, humanas, eu não tenho, olha, não as tenho palavra, Não, mas vou às falar o vezes, quê? mas às vezes não adianta, às vezes não gosta. Por exemplo, Mas- Pompeia, eu não gosto. mas Entendeu? porque Tem não coisa li, que acho não vem. como é que eu vou maravilhoso, saber acho se eu gosto maravilhoso. ou não? Como é que eu vou saber se eu gosto ou não, se eu não conseguir, se eu tenho Mas esse- agora, Agora né, sim. depois de John 20 Gladson. anos... John Gladson, obrigado. Viu como o mundo tá? Obrigado. A gente Eu consulta ia fazer isso, mas achei que internet não podia. rápido. John Gladson. A gente não, mas ela pode. Maravilhoso Educadíssimo, ele aprendeu com o Machado, ele é especialista do Machado, cara. Tá. Não, mas então não é maravilhoso isso em É, 2 você segundos? vai ali. É. Então, a gente já está na hora de encerrar esse nosso bate-papo, infelizmente, né? Mas eu fico com o quê, principalmente, dessa conversa toda? Com isso que você trouxe. Que é essa facilidade, gente. E assim, e você falou, né? Estava falando, né? Todos aqui podemos concluir que a leitura liberta. Você não é obrigado a depender do Estado, a depender da escola para você viajar, entrar no outro mundo, buscar conhecimento. Só que use bem, sabe? Exato. Né? Use bem, tá tudo ali. Você pode ser autodidata, você pode buscar o dúvida. assunto que você quiser, mas não pode ter preguiça. Exato. Porque tem tá que tudo consumir muito cultura, fácil, eu quero pode ser rápido, no- eu quero... Perfeito. Tem que Sim, consumir perfeito. cultura. Pode na ser forma aí, que pode ser no for. rádio. Claro. Não Acho que isso que você falou é pode muito ler, importante. Exatamente. Não precisa só Muitos ler, não gosta de ler. veículos. Então Não quer vai. ler. Não gosta do Machado? Vai para outro. Mas tem que consumir, tem que ter espírito crítico. Não gosto disso por causa Porque disso, disso, disso. Sim. Gosto disso por causa Por causa E disso. nem disso, se sentir exatamente. constrangido. Ela acaba de falar, não li Não li Machado. Machado. Nós somos Pronto, uma geração acabou. que era traumatizada com isso. Lógico, né? não, mas Então, eu me é isso sinto, aí, não- eu me sinto nessa roda, eu falo, ok, mas Não. assim, eu tenho vontade de ler, eu vejo pessoas, agora teve não uma polêmica, mas teve uma leitora, não sei o que ela é, nos Estados Unidos, que trouxe Machado para o mundo. Sim, Foi. E aí você americana. Aí você fala assim, ai meu Deus, eu não consegui. Então você fala assim, é uma deficiência, mas eu sinto falta. Não é que eu não goste, eu só não li, eu Não só tem não que vi. ter. E isso não é. é uma deficiência. Não é. Não, e nem é obrigação. O caso Só de você detectar isso já não é uma. Não é o caso da São Clarice escolhas. Lispector.
ela já era conhecida entre nós, mas ela ficou mundialmente conhecida porque também um estudioso canadense, o Benjamin Moser, ele aprendeu português por causa dela. Aí trouxe. E não só fez isso, ele criou a biografia mais importante que nós temos dela, chama Clarice. Né? E fez isso, claro que ele escreveu a biografia em inglês, né? Mas assim, aprendeu a ler em português. E a gente sabe o que é a dimensão da Clarice, que ela é uma filosofia por si só. O tempo Ela todo. né? Não é nada fácil né? de ler. E precisou de um olhar estrangeiro para mostrar, olha o que é que vocês têm. Outro dia havia aquela atriz... Cada frase é uma paulada. É uma paulada. Cada coisa E que foi você lê, difundida, e foi difundida no Instagram. Todo mundo... Pois é, Exatamente. O Céu é agora Azul, todo Clarice. mundo lê Clarice. Isso que é maravilhoso. Né? Todo mundo, Mas pelo se- menos, Mas solta se, uma pitada. se né? por causa disso, se por Nunca causa leu, mas pelo menos mas se sabe. por causa disso, dessa pitada, você tiver curiosidade, porque o que Mas acontece com a gerou. gente? Fez Quando você toda a gosta de uma diferença, coisa, né? você quer mais daquilo. Claro. Você não quer, você Não. tem medo de você falar, mas e se eu não gostar? Quando você gosta de uma coisa, você vê uma coisa de um autor, você vê uma outra coisa desse mesmo autor, uma terceira, você fala, deve ser bom, então aí você mergulha, onde você vai querer atrás. saber. Mas esse é o Pronto. grande desafio, é você gerar curiosidade, Exato. interesse, Eu posso encerrar minha motivação, fala sair da com uma preguiça. citação? Né? Gente, ele vai encerrar a fala dele. Vamos Vamos encerrar minha fala Você de hoje acredita? com uma citação. De hoje. Pegando o eixo disso. Foi aquele negócio do Bob Esponja, assim. Tem um poeta da antiguidade, um poeta grego, que chamava Baquílides. E ele fala o seguinte: um poeta traz o outro. Assim hoje como no passado. É impossível encontrar as portas das palavras não ditas. Então a gente precisa de... Um vai te trazer o outro, que te traz o outro, que te traz o outro. Na verdade, é uma legião. Você entende? Então, um poeta te traz um poeta, te traz uma... Quantos... O Caetano Veloso me abriu a cabeça para romances que ele leu. Né? Eu nunca me esqueço. O trapezista. O Douglas me deu um romance do William Saroyan, né? Ou Saroyan, porque ele é de origem armênia, que o Caetano falou, ele encontrou a primeira edição num sebo. Né? Então, é uma coisa impressionante. Onde está? É um garoto que te indicou, professor, eu vi tal coisa. Tive uma aluna que me mostrou a biografia da Rita Lee, não sabia. Um garoto que me cantou rap para mim, porque eles cantam muito rap, eles gostam muito. É um ensinamento, uma troca mútua. Então, um vai trazendo o outro. Mas a gente se conheceu assim, um foi trazendo o Não foi? outro, É. né? Não, a gente foi tomar café, eles estavam lá. Mas os deuses, A gente chegou primeiro. os deuses quiseram. Quem indicou pra Vocês você? que colaram lá. Então, É, ele o- indicou, aí você foi, o você poeta trouxe. traz ele. Eu sou poeta. E aí estamos aqui, né? Um traz o outro. Bom, então é isso. A gente precisa fazer mais vezes. Muito mais. A ideia é que a gente tenha um programa desse por mês, tá? Na última sexta-feira falar de por cada semana. mês. Não, na última sexta do mês, né? Eu Você topo. já ficar queria com uma por gostinho. semana. Ficar com Quem sabe a gostinho. gente não aumenta para uma por semana, né? Quinzena, Vamos ver. vai, quinzena. Tá bom, vai. Até que vamos foi ver. organizado, gente. Até que foi Não organizado. foi? Porque eu achei que ia ficar todo mundo falando ao Eu mesmo também. tempo. Não, gente. Foi Então muito vamos bom. dar tchauzinho pro pessoal. Tchau. Espero que vocês tenham Valeu, tchau, gostado tchau. e voltem para assistir o próximo episódio. Tchau. Tchau. Tchau.